A igreja estava muito circunspecta, muito concentrada, porque era sexta-feira da paixão. E o pastor estava pregando, o coro já havia cantado. Havia alguém falando uma poesia, e aí de repente na pregação do pastor entrou um bêbado na igreja. Ele passou na rua, viu um movimento, percebeu que era uma reunião de uma igreja, e ele subiu a escadaria, ele veio, conseguiu entrar no templo, olhou um último lugar lá atrás, um banco vazio, e ele sentou. Vão descer? Sim. Então pode descer. Eu conto daqui a pouco a história. Senão você me interrompe no meio da minha história, aí fica difícil, né? Então vamos lá, vamos descer. Isto. Vou fazer igual Rubem Alves. Daqui a pouco Rubem Lopes, daqui a pouco eu explico a vocês. Isso, pronto. Pastor Rubens Lopes era pastor da Igreja Batista de Mariana, Vila Mariana, em São Paulo. E ele pregava mais ou menos de 28 a 30 minutos. Aí levantava alguém com 15 minutos de pregação, ele parava, deixava a pessoa sair. Aí quando saía, chegava lá na porta, ele dizia: bem, já que fui interrompido, vamos começar do início outra vez. E aí ele pregava o sermão, levantava alguém lá aos 18 minutos, ele parava, ficava olhando. Aí a pessoa saía, ele dizia: bem, já que fui interrompido, vou para o início outra vez. E aí a igreja quase matava alguém que levantasse no meio do sermão do pastor Rubens Lopes. Então fiquem tranquilos, vou começar outra vez a semelhança do pastor Rubens Lopes. A igreja estava reunida, animada, já o coro já havia cantado, uma irmã havia falado poesia, e o pastor estava pregando animadamente a respeito da morte de Jesus. O bêbado passou, percebeu que havia uma reunião, e então parou e desejou entrar, porque era uma reunião de uma igreja. Ganhou os degraus da igreja, foi subindo, 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 e conseguiu entrar no templo. Havia um banco lá atrás, um lugar vazio num banco, e ele entrou e sentou meio que escondido lá atrás. E aí o pastor estava pregando eloquentemente sobre a morte de Jesus, e o pastor dizia: Jesus está morto, você matou Jesus. E o bêbado levantou assim a cabeça para olhar o que estava acontecendo, e o pastor apontou na direção dele: você matou Jesus. E o bêbado abaixou outra vez. E aí o pastor foi apontando para a igreja, e o bêbado levantou, ficou olhando, e o pastor disse: você matou Jesus. Jesus está morto, foi você quem matou Jesus. Foi você quem matou Jesus. Você matou Jesus. E apontou na direção do bêbado outra vez e disse: você matou Jesus. O bêbado abaixou, ficou de quatro, saiu engatinhando devagarinho, foi na direção da portaria da igreja, conseguiu sair e foi engatinhando, ganhou o hall de entrada da igreja para ir embora. Havia um casal subindo para entrar no templo. O bêbado olhou para o casal e disse: vocês dois vão entrar aqui? E o rapaz disse: nós vamos. E o bêbado disse: se eu fosse vocês, não entraria não. Mas por quê? E o bêbado disse: olha, mataram um tal de Jesus e está uma confusão lá dentro, tem um homem lá na frente colocando a culpa em todo mundo. Se eu fosse vocês dois, eu não entraria lá. Pode parecer estranho, mas em uma frase só, o bêbado conseguiu sintetizar, conseguiu resumir toda a essência do cristianismo. Mataram um homem chamado Jesus, e estão colocando a culpa em toda a humanidade. Você matou Jesus. Eu, Celso, matei Jesus na cruz do Calvário, porque ele morreu em meu lugar. Ele morreu por mim, no meu lugar e no seu lugar. Por isso que ele morreu. Nós, Páscoa, porque Jesus morreu. O cordeiro seria levado, o cordeiro seria entregue. Cada família se apresentava uma vez por ano em Jerusalém levando o cordeiro. E aí, com o cordeiro, conduzia o cordeiro ou um bezerro, dependendo da posse da família,
ou ainda um animal menor, chegava ao templo e entregava em Jerusalém. No domingo, recebia o cordeiro sacerdote no 10º Abib, no calendário judaico, e ele conduzia, examinava durante esses dias aquele cordeiro. Se ele não tivesse defeito algum, o sacerdote olharia para o cordeiro diante de você, que levou o cordeiro, e diria assim: eu não vejo defeito algum nele, ele pode ser sacrificado pelos seus pecados. Não vejo defeito algum. Isso mesmo, no 10º Abib, exatamente, Jesus foi preso. Foi entregue ao sacerdote, às autoridades em Jerusalém. Foi levado a Herodes e Herodes a Pôncio Pilatos, e eles examinaram Jesus, e depois que Pilatos examinou Jesus, diante de toda a multidão, Pilatos disse: eu não vejo crime algum nesse homem. Pilatos talvez não soubesse, mas ele estava fazendo a maior declaração para o sacrifício. Lembram? Eu não vejo defeito nesse cordeiro. Ele pode ser sacrificado. Pilatos olhou para Jesus e disse: vamos soltar este homem. E a multidão disse: não, crucifica-o. E ele disse: mas eu não vejo defeito, ou seja, crime algum neste homem. Jesus estava pronto para ser sacrificado. Não havia nele um pecado sequer. E ele estava pronto. Segundo a declaração de Pôncio Pilatos, que era a declaração-chave do judaísmo, para que o animal pudesse ser sacrificado, Jesus veio como cordeiro. Pilatos faz a declaração e Jesus é levado para ser sacrificado. Se ele não tinha defeito algum, ou se nele não havia defeito algum, então por que sacrificaram? Porque os meus pecados precisavam, os seus pecados precisavam. E ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Quando o bêbado disse: está uma confusão, mataram um homem chamado Jesus e tem um homem lá na frente colocando a culpa em todo mundo. É a pura verdade. Nós matamos Jesus. Ele morreu por nós.